Oi, pessoal. Desculpa pelo tempo fora, mas eu tive que fazer isso. E o dia uma história não acabou, não. Hoje eu vou falar de um dia que eu diria bastante trágico na história do mundo. 6 de agosto e 9 de agosto. Foi quando aconteceu os bombardeiros, de Hiroshima e Nagasaki. Eu acho que todo mundo conhece o que aconteceu naquele dia e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu não vou ficar com detalhes militares, científicos demais. Eu vou dar um panorama do que aconteceu naquele dia. Principalmente o fator humano, que eu acho que é o que mais pesa, quando se fala. Era uma manhã de 6 de agosto de 1945, quando um avião das Forças Aéreas dos Estados Unidos, chamado Enola Gay, sobrevoava a cidade de Hiroshima. As pessoas de Hiroshima viviam sua vida normal, como qualquer pessoa. Até que um clarão apareceu no céu. Segundo um sobrevivente, era como se o sol tivesse aparecido de repente sobre a superfície da Terra. E depois disso, mais nada se viu. 3 dias depois, as mesmas sensações, as mesmas descrições iam ser feitas em Nagasaki, uma cidade portuária da ilha de Kyushu. O sol aparecera. Era o dado da energia liberada das 2 bombas atômicas, das 2 bombas de fissão nuclear. E que havia tido um saldo devastador. Várias pessoas foram vaporizadas instantaneamente, só restando uma mancha escura onde elas estavam. Saldo final: em Hiroshima 30 mil e em Nagasaki 20 mil. Devo lembrar que esses números são aproximados, até porque muitas pessoas morreram depois do bombardeio devido às consequências da radiação. Enfim, foi algo que o mundo assistiu com horror. Explicando brevemente, bomba de fissão nuclear é uma bomba em que os núcleos de 2 elementos estáveis são bombardeados com nêutron. No caso da de Hiroshima era urânio, no caso da de Nagasaki era plutônio. Aqui em agosto o Japão se rendeu. Aliás, há um debate ainda muito forte na academia se as bombas eram necessárias ou não. Vários especialistas dizem que não. Já os Estados Unidos alegam que as bombas atômicas pouparam um grande número de vidas, tanto americanas quanto japonesas, que seriam muito maiores numa invasão por terra do Japão. Isso é bastante complicado de avaliar porque havia uma parte do Japão que não queria se render. A cúpula militar japonesa não queria se render, mas os diplomatas japoneses já estavam negociando a rendição. Então a gente tem que lembrar que os Estados Unidos estavam com ódio do Japão. Ódio mesmo. As batalhas de Iwo Jima e Okinawa tinham sido uma carnificina. Então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente for avaliar essa situação. Considerações políticas, geopolíticas e militares à parte, a tragédia humana é inegável. Inegável. Existem até hoje pessoas no Japão que sofrem os danos da radiação. As críticas a esse ato são muito fortes. Inclusive, até generais do exército americano criticaram a jogada das bombas. E, além do mais, vários historiadores também. O governo americano nunca pediu desculpas por esse ato, apesar do presidente Obama já ter visitado Hiroshima. Foi o primeiro presidente que visitou Hiroshima. Então é uma questão muito complicada entre os 2 países. No Japão, foi considerado uma espécie de mal necessário pela maioria dos japoneses, até porque isso encerrou a mentalidade extremamente militarista do Império Japonês. E nos Estados Unidos foi considerado uma medida excepcional que o governo teve que adotar para poupar vidas americanas que seriam perdidas no caso de uma invasão. Isso foi só um apanhado
E agora eu vou falar algumas fontes que vocês podem usar se quiserem saber mais. Um deles é o Nerdologia, de armas nucleares e sobre as bombas atômicas. Eu sou chamado Hoje no Mundo Militar e Hoje na Segunda Guerra Mundial para falar sobre esse bombardeiro. Também usei um documentários da NHK, que é a rede estatal japonesa. Porque eu acho bastante interessante, né, você ter fontes de onde aconteceu, o Japão. Tem também o anime Game Pés Descalços, que tem uma imagem extremamente realista, mesmo sendo em desenho, do bombardeiro. É extremamente chocante esse anime. Eles mostram até mesmo a vaporização das pessoas de uma forma que eu diria horrorosa. Mas vale a pena para a gente ter ideia do horror que foi aquele dia. Foi tudo por hoje. Eu espero que eu tenha acrescentado algo. Desculpa por alguma falha técnica ou qualquer coisa desse tipo. E eu vou deixar o debate para vocês aí. Até porque o meu intuito não é dar respostas prontas, ainda mais em um tema tão complicado. Então eu vou deixar vocês pensarem sobre esse bombardeiro, o que foi, o que representou, e até outro um dia uma história. Até porque as cidades hoje estão reconstruídas, né? Mas o sofrimento que as duas cidades, essas pessoas passaram, o tempo não apaga. Até mais!